E nos próximos capítulos da novela Renascer, Sandra encontrará uma caixa que Marçal deixou, com algo surpreendente contra Egídio. A filha de Yolanda, ao ver o conteúdo que tinha dentro da caixa, arregala os olhos e, sem perder tempo, ela pega a caixa e leva até João Pedro e diz: João, eu descobri algo sobre o meu pai, algo que eu nunca imaginei que ele seria capaz de fazer. Eu sei muito bem de todas as ruindades que o meu pai já fez, mas isso que eu descobri é muito pior do que tudo que ele já fez até agora. João Pedro, ao ver Sandra completamente assustada, ele se aproxima, pega a caixa e, ao ver o que tinha dentro, fica pálido de medo e fala: Você tem que sair daquela casa ainda hoje. Você não pode ficar na mesma casa daquele infeliz nem mais um dia. O segredo que Egídio fez de tudo para esconder do seu passado irá vir à tona. E Sandra, ao descobrir, jura castigar o pai por tudo. João Pedro, ao ver o seu grande amor correndo um grande perigo, ele fará algo que chocará a todos. Isso tudo poderá acontecer depois que Sandra e João Pedro ter descoberto o que Egídio mandou fazer contra o pessoal da lona. Sandra irá chegar em casa de cavalo e, ao descer do cavalo, ela se aproxima da casa e entra. Mas o que a jovem nem imaginava é que, de longe, uma mulher misteriosa a observa e fala: Aquela deve ser a dona Sandrinha, que Marçal me mandou entregar essa caixa, caso algo acontecesse com ele. Já Sandra, ao chegar do lado de dentro da casa e ver o seu pai, ela fala: Eu já soube o que o senhor fez contra o povo da lona. Como o senhor pode ser tão ruim ao ponto de mandar fazer uma coisa daquelas contra pessoas que não te fizeram nada contra? Egídio finge não saber de nada e pergunta: Mas do que você tá falando? Me diga, o que foi que aconteceu? Sandra encara o pai, se aproxima e pede: Não me faça de besta, que isso eu não sou. Eu tô falando da surra que teu capanga Marçal deu em Tião e os outros trabalhadores que estavam lá na roça. Egídio, dissimulado, diz não saber de nada e pergunta quando aquilo tinha acontecido. E Sandra responde que foi no dia do casamento de Buba e Augusto. O filhote de Pica-Pau responde: Pois então, você mesmo viu que nesse dia eu passei o dia me preparando para ir naquele casamento e depois, pelo que você falou, nesse momento eu tava lá no casamento, não foi mesmo? Agora me diga, que tempo eu teria de fazer uma coisa dessa que você tá me acusando? Sandra fica pensativa e fala: Então o senhor tá dizendo que não sabia de nada do que Marçal e seus capangas fizeram, é isso? O coronel afirma: E o que eu ganharia mandando fazer uma coisa daquela contra pessoas que estavam trabalhando, cuidando das minhas roças? Me diga, Sandra. A filha de Yolanda encara o pai e pede: Então chame aqui o Marçal para colocar tudo isso a limpo e ele falar quem foi que deu essa ordem para ele. Egídio, ao escutar, pensa um pouco e responde: Bem, isso vai ser difícil, isso porque o Marçal não trabalha mais aqui. A filha de Yolanda estranha e pergunta: Mas como assim? O Marçal trabalhou a vida toda dele aqui. Ele não ia embora dessa forma. O coronel olha para a filha e diz: Acontece que eu mandei ele se picar daqui, porque achei que o modo no qual ele lidava com algumas coisas aqui na fazenda não era correta. E agora que você tá me falando uma coisa dessa, eu só tenho mais certeza que eu fiz a coisa certa. Sandra acha tudo aquilo muito estranho e pergunta: Então o senhor concorda que o que Marçal fez foi errado e que o pessoal da lona foi injustiçado? Egídio diz que sim e fala: E digo mais, eu faço questão de pagar
a cada um que trabalhou nas minhas terras o que lhe é de direito, e até um tanto a mais por causa disso que você me contou que Massal e seus homens fizeram, e é claro, sem a minha permissão. A filha de Yolanda, sem perder tempo, então fala que irá até o acampamento para dar a cada um o seu salário, e o tanto a mais que Egídio prometeu. O filhote de Pica-Pau, no entanto, avisa: eu faço questão de ir junto, até porque eu tenho uma coisa para oferecer a todos eles. Sandra estranha a atitude do pai e fala que é melhor o coronel ficar em casa e deixar que ela resolva tudo. Mas o filhote de Pica-Pau insiste e fala: é uma questão de honra para mim, Sandra. Se o Massal fez uma covardia dessa que você me falou, o mínimo que eu possa fazer é ir lá com você, não é mesmo? A filha de Yolanda, mesmo receosa, concorda e sai junta de seu pai, e os dois vão até o acampamento. Já a mulher misteriosa que observava Sandra, ao ver os dois saindo, ela se aproveita da situação e entra na casa. Ao chegar do lado de dentro, ela se esconde e fica esperando a moça chegar e fala: eu preciso entregar essa caixa que Massal me deu para ela. Ela precisa saber o que tem aqui dentro, o segredo do passado do pai dela, que aquele coronel mais tentou esconder. Já Egídio e Sandra, ao chegar no acampamento, os dois se aproximam de Dalva e do pastor Lívio, que eram ali. O pastor Lívio, ao ver os dois, estranha e pergunta o que eles foram fazer ali. Sandra se aproxima e fala: eu vim aqui porque eu acho que é justo que as pessoas que trabalharam lá nas minhas roças recebam seu salário, e também nós gostaríamos de dar um tanto a mais como pedido de desculpa pelo ocorrido. O pastor, ao escutar, responde: eu concordo que todos devam receber o seu salário, mas dinheiro nenhum paga a humilhação que esse povo sofreu. Egídio, ao escutar, o interrompe e diz: eu sou de acordo, pastor, mas garanto que nem eu e nem minha filha não temos nada a ver com essa história. Inclusive, já mandamos o Massal se picar lá das minhas terras. Isso porque não admitimos que uma coisa dessa aconteça. Dalva olha para Sandra e avisa: eu confio em você, Sandra, mas não confio nada em seu pai. Egídio, olhando para todos, fala: eu queria inclusive propor a cada um que está aqui um trabalho lá nas minhas terras. O pastor Lívio avisa: e desculpe, seu Egídio, mas eu acho que o pessoal aqui não vai aceitar uma coisa dessa. Dalva, olhando para todos, pergunta: quem concorda que não devemos ir trabalhar para o coronel aqui, levante a mão. E naquele momento, todos levantam a mão e começam a vaiar o coronel. Sandra, vendo a situação, chama o pai e os dois saem do acampamento. Ao chegar do lado de fora, Egídio, humilhado, fala: você viu, Sandra, que eu tentei, mas esse povo só quer sombra e água fresca. A filha de Yolanda, furiosa com o pai, sai e deixa o filhote de Pica-Pau sozinho. Ao chegar em casa, Sandra entra e quando ela olha para trás, toma um susto ao ver a Zefa. Sandra, sem saber de quem se tratava, pergunta: mas quem é você? E o que você está fazendo na minha casa? Me diga. Zefa se aproxima da moça e avisa: eu tenho algo para te entregar, algo que o Massal me pediu para te dar, se caso acontecesse alguma coisa com ele. Sandra, confusa, pergunta: mas como assim? Que história é essa? O que o Massal pediu para você me entregar? Zefa pega uma caixa e entrega para a moça, e a filha de Yolanda, ao ver, fala: mas o que significa essa caixa? Me explique o que está acontecendo aqui, que eu não estou entendendo mais nada. A mulher explica tudo e diz: eu sou a irmã de Massal, e apesar
de não nos falarmos muito, há algum tempo atrás ele me procurou e me entregou essa caixa e avisou que se algo acontecesse com ele, eu devia de entregar a caixa para você, mas sem que o Coronel Egídio desconfiasse de alguma coisa. Sandra, mais confusa ainda, pergunta: mas por que ele mesmo não me entregou antes de ir embora? Zefa responde: o Massal não foi embora, foi o teu pai que deu um fim nele. A filha de Yolanda fica chocada ao ouvir e fala: mas como assim? Eu sei que o meu pai já fez muita coisa de errado, mas daí a tirar a vida de alguém, ainda mais do Massal, que sempre foi o seu braço direito, eu já acho toda essa história muito estranha. Zefa se aproxima ainda mais da jovem e avisa: o teu pai queimou meu irmão vivo, e se você duvida, pergunta a Damião, o novo jagunço do teu pai. Sandra fica mais em choque ainda, e Zefa continua falando: isso tudo porque o Coronel Egídio descobriu que foi meu irmão a ter atirado nele. A filha de Yolanda, inconformada, se recusa a acreditar e, olhando para a caixa, pergunta: eu tenho até medo de perguntar, mas o que tem dentro dessa caixa que você me deu? Zefa pensa um pouco e revela: aí dentro tem algo que o seu pai sempre quis esconder e pediu que Massal se livrasse, mas o meu irmão achou que seria melhor guardar para caso um dia ele precisasse usar isso contra o Coronel Egídio. Sandra, com medo, segura firme a caixa e quando estava prestes a abrir, o filhote Pica-Pau chega e grita, chamando a filha. Zefa fica apavorada e, olhando para a filha de Yolanda, avisa: o teu pai não pôde desconfiar que eu te entreguei essa caixa. É melhor você guardar e abrir em outro local. Sandra faz como a mulher lhe pediu e diz: pois então é melhor que você saia pelos fundos enquanto eu distraio meu pai. Zefa, sem perder tempo, sai e Sandra deixa a caixa na cozinha e vai até o seu pai e pergunta: o senhor me chamou? Egídio se aproxima e diz: chamei, eu quero saber como vai ficar a situação das minhas roças agora. Sandra, no entanto, vendo que Zefa já tinha saído, a moça se aproxima do pai e fala: depois nós falamos melhor sobre isso. Agora tem uma coisa para resolver. A filha de Yolanda vai em direção da cozinha, pega a caixa e sai. Egídio olha pela janela e, vendo a filha com uma caixa na mão, fala consigo mesmo: mas o que aquela moleca tá tramando? Já Sandra, olhando para a caixa, diz: seja lá o que for que tiver aqui dentro, eu acho que não vou ter coragem de abrir isso aqui. Ela, sem perder tempo, monta em um cavalo e vai em direção da fazenda de João Pedro. E ao chegar na casa do seu marido, a moça ouviu o rapaz fala: eu tô precisando falar com você, João Pedro. O filho de Maria Santa, ao ver a jovem aflita, se aproxima e pergunta: aconteceu alguma coisa, Sandra? Por que você tá nesse estado? Me diga. Zinha, que também estava ali, percebe que Sandra estava muito nervosa e tenta acalmar a moça. A filha de Yolanda diz estar bem e, mostrando a caixa, ela se aproxima ainda mais do marido e pede: eu preciso que você abra essa caixa para mim. Eu preciso ver o que tem aqui dentro, mas eu não tenho coragem para isso. João Pedro, achando tudo aquilo muito estranho, pergunta: mas o que tem aí dentro e por que você não tem coragem de abrir? Me explique, afinal, o que está acontecendo, Sandra? A moça explica tudo o que tinha acontecido, desde o desaparecimento de Massal e o fato da irmã dele, a Zefa, ter aparecido e entregado uma caixa para ela. Zinha, ao escutar tudo, fica mais curiosa ainda e fala: mas o que tem dentro dessa caixa
de tão horrível para deixar você com tanto medo? Sandra explica. Eu tenho medo do que eu possa descobrir sobre o meu pai. Eu sei muito bem que ele sempre foi um homem ruim, mas eu tenho medo de descobrir o que foi que ele fez de tão terrível para Zefa ter dito que se trata do pior segredo do meu pai, pior até do fato dele ter tirado a vida de Marçal. João Pedro, vendo a aflição de Sandra, avisa. Se você quiser, eu posso abrir eu mesmo e dependendo do que tiver dentro dessa caixa, eu vejo se te conto ou não. A filha de Yolanda concorda com o marido e, se aproximando dele, ela entrega a caixa. Zinha, ao ver o amigo pegando a caixa, ela também se aproxima para ver o que tem dentro. E João Pedro, segurando firme a caixa, o rapaz abre e, ao ver o que tinha dentro, ele, Zinha, arregala os olhos e fala: Mas isso aqui não pode ser. Por todos esses anos, o Egídio enganou a todos. Zinha, também assustada com o que tinha visto, diz: Às vezes eu penso que aquele filhote de pica-pau só pode ser o próprio coisa ruim. Eu não acredito que ele teve a coragem de fazer uma coisa dessa com tantas pessoas. Sandra encara os dois e pergunta: Mas e então? O que tem dentro dessa caixa é realmente algo de tão terrível assim? João Pedro diz que sim, e quando Zinha estava prestes a contar tudo, o filho de Maria Santa alerta: Não, Zinha, é melhor que Sandra não saiba de nada disso, pelo menos por enquanto. Sandra fica mais curiosa ainda, mas com medo ela decide confiar em João Pedro e pede: Seja lá o que tiver aí dentro, eu peço que você, João Pedro, faça aquilo que é justo, seja lá o que for. O filho de Maria Santa avisa: Pois você pode confiar em mim, que eu já sei exatamente o que fazer, e garanto que o teu pai, Sandra, não vai sair impune dessa. Zinha se aproxima do amigo e pergunta: O que você tem intenção de fazer, João Pedro? Me diga. O rapaz sorri e avisa que tem uma ideia, mas que precisará da ajuda da amiga. Zinha concorda e fala: Se for para dar uma lição naquele filhote de pica-pau, eu vou ter o maior prazer em te ajudar. João Pedro se aproxima ainda mais da amiga e explica em voz baixa todo o seu plano. Zinha, ao escutar, arregala os olhos e pergunta: Você tem certeza que quer fazer uma coisa dessa? João Pedro confirma e os dois saem. Cada um vai em uma direção para colocar o plano em ação. Zinha vai até o acampamento e, ao ver o pastor Lívio, a moça se aproxima e explica: Pastor, eu tenho algo para contar para esse povo. O pastor, ao se aproximar, pergunta do que se trata e Zinha explica: Na verdade, não vou ser eu a explicar, mas sim o João Pedro. Mas para isso, eu tenho que levar todos aqui até em frente da casa de Egídio. Enquanto isso, João Pedro chega na casa do coronel e grita, chamando por ele. Egídio, ao ver o rapaz, pergunta: Eu posso saber o que você está fazendo aqui na minha casa e ainda por cima gritando dessa forma? João Pedro avisa: O que eu tenho para te falar não é aqui dentro, mas sim lá fora. O coronel fica sem entender e o filho de Maria Santa, sem dar mais explicações, sai e do lado de fora começa a chamar pelo filhote de pica-pau. Egídio, ao sair, ele vê João Pedro e pergunta: Pois então, agora me diga, o que é que você veio fazer aqui? Anda, me diga de uma vez. João Pedro espera um pouco, olha para os lados e, ao ver Zinha e os acampados se aproximando, ele abre um sorriso. O filhote de pica-pau, ao ver todos se aproximando, pergunta: Mas o que significa tudo isso? Me diga, é por acaso uma invasão?
O filho de Maria Santa escuta, no entanto, ainda não responde nada, deixando o coronel com mais raiva ainda. E não demora muito, e todos escutam o barulho das sirenes da polícia. Egídio, ao ver o delegado, se aproxima, sorri e fala: Eu não sei quem foi, mas ainda bem que alguém chamou o senhor, pois como um delegado pode ver, esse bando de desocupados, junto desse moleque, entraram nas minhas terras sem permissão. O delegado, no entanto, se aproximando ainda mais, fala: Na verdade, quem me chamou foi o próprio João Pedro e pediu para que eu viesse até aqui. Ele disse que tinha algo para falar e que eu devia de estar presente. O filhote de Pica-Pau fica mais curioso ainda e, encarando o genro, pergunta: Pois então diga de uma vez o que você quer aqui nas minhas terras e depois saia daqui e leve esse bando de desocupados. João Pedro, sem perder tempo, pede a todos para se reunir e, olhando para Egídio, avisa: Fique você sabendo que eu descobri tudo sobre o que você e o seu pai fazia. Egídio, sem entender, pergunta: Mas que conversa é essa? Fale de uma vez. João Pedro mostra a caixa para Egídio e o coronel, ao ver, percebe que se trata da mesma caixa que ele tinha dado para Massal há muitos anos para se livrar. Desesperado, ele encara o genro e pergunta: Onde foi que você encontrou isso? Me diga. João Pedro responde: Isso aqui foi um presentinho que Massal deixou antes que você desse um fim nele. O coronel, ao escutar aquilo, fica mais preocupado ainda e João Pedro, olhando para todos, grita: Eu sei que muitos aqui perderam suas terras no período das vassouras de bruxa e que muitos inclusive tiveram que ver seus entes queridos morrendo por causa que não tinham o que comer e depois, sem alternativa, acabaram vendendo suas terras para esse infeliz do Egídio por preço de banana, não foi mesmo? Todos ali escutam atentamente tudo que o rapaz está falando e o filho de Maria Santa continua dizendo: Acontece que eu descobri que toda aquela praga foi colocada nas roças de vocês a mando de Egídio e seu pai, e eu tenho todos os documentos aqui, desde as escrituras que mostram que o valor que esse infeliz pagou era muito inferior ao que as terras realmente valiam, até os documentos que provam que foi o coronel Egídio e o seu pai que pagou para que colocasse essa praga nas terras do povo dessa região. Egídio grita negando, e o delegado, ao escutar tudo, encara o coronel e avisa: A minha família também foi uma das afetadas com aquela praga, e eu garanto que vou investigar a fundo tudo isso, e se o senhor tiver realmente envolvido, você vai perder todas as suas terras e vai passar um bom tempo na cadeia para pagar pelas vidas que você arruinou. Egídio, em desespero, é levado para a delegacia. E o delegado, ao pegar os documentos de João Pedro e investigar bem, ele descobre que tudo aquilo era verdade. Egídio será obrigado a devolver as terras para todos que tiveram alguém da família prejudicada por causa da vassoura de bruxa. E Sandra decide deixar a casa do pai e voltar para a casa de João Pedro. Agora deixa o teu like se vocês acham que Egídio mereceu o seu castigo de perder suas terras e passar o resto dos seus dias na cadeia. Me contem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber todos os dias os novos vídeos da novela Renascer.